Tradutor, o taquinho Jack correu para frente no grupo de pessoas anormais. Ele cerrou o punho e deu um soco muito poderoso. Dandy! 3 pessoas anormais voaram por causa do poder por trás de seu punho. Alguns de seus ossos quebraram ao bater nas paredes. Eu vou parar de me segurar. Jack estendeu ambas as mãos e agarrou 2 pessoas anormais na cabeça. Ele os esmagou antes de chutá-los para longe. Dandy! Ele mais uma vez agarrou uma pessoa normal e usou a pessoa para bater nas outras pessoas anormais. Dandy! 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 O batedor se moveu rapidamente quando apareceu atrás das pessoas anormais e golpeou a nuca deles, nocauteando-as. Os outros aventureiros também estavam fazendo o possível para derrubar aquelas pessoas anormais. As batalhas começaram neste vasto lugar. Os aventureiros estavam enfrentando mais de uma centena de pessoas anormais. Sons de ossos quebrando ecoaram em toda a área. As pessoas anormais têm movimentos simples, então eram fáceis de prever pelos aventureiros experientes. Mesmo que fossem fáceis de prever se um aventureiro veterano fosse cercado por 100 deles, o resultado seria a derrota do aventureiro. Depois de algumas dezenas de minutos, os aventureiros nocautearam centenas de pessoas anormais, mas as pessoas anormais continuaram aparecendo com mais números do que antes. Eles começaram a mostrar sinais de exaustão enquanto o suor escorria de seus corpos. No entanto, eles não pararam de se mover e continuaram a bater nessas pessoas anormais. Bum! Um som alto soou atrás deles quando um dos aventureiros se chocou contra as paredes. Ele sacudiu o solo algumas vezes enquanto a fumaça subiu e cobriu a área. Jack e os outros aventureiros pararam de se mover. Eles viraram a cabeça e olharam para o aventureiro que estava embutido na parede. Como? O que aconteceu? Solta virou a cabeça e viu um estranho no meio do povo anormal. Aquele estava emitindo uma aura e vibração diferentes em comparação com as outras pessoas anormais. Temos um forte aqui, Solta disse a Jack e o resto dos aventureiros. Todos olharam para frente e viram um homem com veias pretas saltando na testa. Só de olhar para ele, eles imediatamente souberam que ele era forte. O homem estava ofegante enquanto olhava para eles com olhos enlouquecidos. Jack, siga-me, vamos terminar isso rapidamente, disse Solta antes de correr em direção ao homem. Ele ergueu a mão e lançou restrição sombria. As sombras estrangulam as outras pessoas anormais para que não o incomodassem enquanto eles acabam com o forte. Ok. Jack assentiu e seguiu atrás de Solta. Ele viu Solta se chocar contra o forte. Eles trocaram uma dúzia de golpes em poucos segundos. Quando Solta se abaixou, ele pulou por cima de Solta e deu um soco no rosto do homem forte. Dandy! O homem forte não voou porque as sombras estavam agarrando seus membros. Ele não poderia escapar, mesmo se quisesse. Vamos terminar isso! Sim. Solta puxou sua mão e Jack também. Então os dois desferiram um golpe devastador no estômago do forte. Argue! O corpo do homem forte se dobrou para trás ao receber o punho de Solta e Jack. O homem caiu no chão com um forte som de baque. Agora, vamos acabar com os outros, Solta disse enquanto virava a cabeça e olhava para o resto das pessoas anormais. Você está certo, vamos terminar rapidamente, disse Jack com um sorriso malicioso. Ambos correram e golpearam aquelas pessoas anormais. Depois de meia hora, eles terminam de colocar todas as pessoas anormais no chão. Eles checaram os outros aventureiros e descobriram que eles apenas receberam alguns hematomas em seus corpos. Eles ainda tinham energia o suficiente para continuar sua busca. Nós estamos bem. Sim, ainda temos energia suficiente para derrubar dezenas dessas pessoas. Boa! O grupo continuou avançando. Solta olhou em volta enquanto eles avançavam. Os carrinhos estavam por toda a parte e carregavam enormes blocos de rocha. A ferrovia já estava enferrujada. Era difícil determinar quanto tempo se passou desde que alguém os deixou aqui. Não acho que haja pedras preciosas aqui. Solta tentou se lembrar se havia algum item bom aqui ou qualquer outra coisa, desde que isso pudesse lhe dar algum dinheiro. O que realmente é esse lugar? Jack olhou curiosamente ao seu redor.
Ele sabia o que era uma ferrovia. Era comum na parte oriental do continente, onde ficava o país mecânico, mas aqui no continente sul, era muito raro. O país mecânico é um país recém-fundado, então por que essa ferrovia está aqui? Jack murmurou enquanto olhava para os trilhos enferrujados. Ele tinha razão. O país mecânico foi fundado há 20 anos, após a guerra brutal do deserto da calamidade. O país cresceu muito rápido e em apenas 20 anos conseguiu ser comparado aos 3 grandes países. Era tão rápido que incomodava os países vizinhos. Isso vai levar ao evento que Souta conheceu. A ascensão do país mecânico. Nesse caso, o país mecânico se tornará imparável e realmente ascenderá à categoria dos 3 grandes países. Souta olhou para Jack. Mesmo tendo jogado o jogo por 10 anos, ele ainda não sabia nada sobre a antiga civilização. A era caótica antes desta falsa era de paz dos 3 grandes países. Ele só sabia que a antiga civilização lutou contra os demônios e os expulsou dos continentes. Quanto mais fundo vão, mais amplo se tornava o lugar. Havia muitos caminhos pequenos em cada lado do lugar, mas Souta sabia que aquele lugar era como um labirinto. Logo, eles chegaram ao fim do caminho. A área era ampla e cheia de centenas de pessoas anormais. Havia 15 auras perceptíveis no grupo de pessoas anormais. Eles tinham a mesma aura do homem que eles lutaram antes. Esses 15 eram os mais fortes entre essas pessoas anormais. Não havia dúvidas sobre isso. Atrás das pessoas anormais estava uma garota usando um vestido rosa simples de uma peça. Ela estava diferente enquanto olhava para eles calmamente com aqueles olhos vermelhos sangue. Em sua mão estava uma espada de aparência simples e comum. Era uma espada de uma mão e a cor de sua lâmina era diferente de uma espada normal. A lâmina tinha uma cor vermelha profunda e havia uma orbe preta presa ao cabo da espada. Exceto por essas 2 características, a espada parecia simples. Souta se lembrava dessa espada. Era uma das armas mais familiares para ele, a espada Vajrasaya. Uma arma de grau escuro. Eu finalmente a vejo depois de muito tempo. Souta disse com um sorriso malicioso, ele circulou sua mana pelo corpo. Ele se virou para Jack e os outros aventureiros e disse, vou deixar todos eles com vocês e vou lutar contra o mentor lá atrás. O quê? Espere, o que você está dizendo? Jack não conseguia entender o que Souta queria dizer com aquelas palavras. Aquela garota na parte de trás é a irmã do garoto de antes. Você se lembra do garoto, certo? Souta disse enquanto apontava para a garota com uma espada na mão. Sim, eu me lembro daquele garoto. Jack assentiu e olhou para a garota atrás. Então essa é a irmã dele. Espere. Como você sabia que era a irmã dele? Calma, o menino me pediu para salvar a irmã dele, então deixei que ele descrevesse sua aparência. Souta deu de ombros antes de apontar para a garota. E aquela garota combina com a que o garoto descreveu. Na verdade, Souta não perguntou ao menino sobre a aparência de sua irmã. Ele simplesmente sabia disso no jogo. Porque no jogo o único inimigo aqui na base subterrânea era o hospedeiro da espada Vajrasaya e essa era a garota. Ele apenas deu uma desculpa para que Jack não suspeitasse dele. Entendo, Jack acreditou em suas palavras. Ele olhou para seus oponentes, centenas de pessoas anormais, incluindo aqueles fortes. Ele olhou para seus companheiros e perguntou, todos vocês ainda podem lutar mais uma vez? Sim. Não temos nenhum problema. Enquanto houver uma recompensa, faríamos isso. Somos todos aventureiros. Os aventureiros responderam a ele com confiança na voz. Ok, então vamos fazer isso. Jack gritou enquanto erguia o punho no ar. Eu vou primeiro. Souta sorriu e avançou no meio do grupo de pessoas anormais. Ele olhou para suas estatísticas e viu que tinha um total de 18 pontos de atributos livre. Ele alocou 5 para seu atributo de inteligência, outros 5 para atributo de força e dividiu os 8 pontos para atributo de agilidade e destreza. Então, ele lançou impulso de agilidade e impulso de força em si mesmo. Bom, isso é o suficiente. Souta cerrou o punho com força e, com um estrondo, avançou em direção à garota,
deixando um rastro de fumaça para trás. A garota olhou para Solta e lentamente ergueu a espada em sua mão. Sou vós! Solta puxou sua espada e colidiu com a garota. Clang! Já faz um tempo, espada Vajrasaia. O seu verdadeiro dono está aqui. Solta sorriu.